Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tô eu aqui para explicar um pouquinho para vocês como vai ser, como vão ficar as nossas aulas. Então, nós não vamos ter aula todo dia, mas eu vou gravar uma aula semanal. E essa aula semanal vocês vão ler, né? Porque vai estar aqui no vídeo, vai estar escrito. E eu vou explicar nesse vídeo um pouquinho da aula. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão comentar depois do vídeo, vão colocar lá nome, número, série e vão comentar o que vocês acharam, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, fazer perguntas. E essa comunicação que nós vamos ter, ela vai contar como presença na nossa aula, então você fica com a presença semanal e também você vai ganhar ponto se você fizer responder o que você entendeu, né? Você também vai ganhar ponto. Então, toda semana vai ter isso aí. E no final do bimestre, a gente vai fazer uma avaliação de tudo que foi aprendido durante o bimestre e aí eu vou lançar nota para vocês. Aquelas atividades iniciais, elas não precisam ser entregues exatamente agora, mas quem já estiver me entregando, já vou contabilizando. Isso que a gente está fazendo agora é para o segundo bimestre e aquelas atividades eram para o primeiro bimestre. Então, se você não conseguir entregar por algum motivo, quando voltarmos às aulas, aí vocês vão ter que fazer. Mas não vai dar para acumular tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente vai estar em comunicação. Vocês podem entrar em contato no meu WhatsApp ou vocês podem mandar para o meu e-mail. Quem não tiver, aí pode falar com o representante de sala, porque eles têm. E vamos à aula então agora, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem entender aí o que eu quero passar aí para a primeira semana de maio. Deixa eu ver aqui. Peraí. Bom, gente, então aqui ó, nós temos nessa primeira aula os tipos textuais, né? E aí sempre tem gente que me pergunta qual a diferença entre tipo textual e gênero textual. Então eu vou dar um exemplo. Vamos comparar aí com programas, né? Programas na internet. Você tem vários tipos de programa, só que eles têm um formato. Então você não pode pegar um gênero textual, por exemplo, e escrever num formato que não seja o dele. Do mesmo jeito que você não pode pegar um certo arquivo e colocar num formato que não sirva para ele. Então aqui, ó, o tipo textual é como você escreve, como você produz um texto. Então vamos supor aí, o texto narrativo, ele escreve uma história, um tipo textual. Então se você quer escrever uma novela, você vai escrever no gênero novela, com todas as especificidades aí da novela, mas você vai ter um tipo textual narrativo, então você vai escrever em forma de história. Tem o dissertativo argumentativo, que é o que a gente faz mais aí para vestibular também, que a gente treina muito, que é o artigo de opinião, ele é dentro do dissertativo argumentativo, tá? Então, por exemplo, se eu quero escrever um artigo lá na revista Veja, ou um artigo de opinião que você vai escrever para uma prova do Enem, geralmente ele vai fazer aí com o dissertativo argumentativo, que é o quê? Você vai defender uma tese, a sua opinião aí com argumentos. A gente já falou disso daí, mas depois a gente vai voltar a falar, tá? O texto descritivo, ele vai descrever, então ele vai falar assim, olha, o objeto é dessa cor, aquele formato, a pessoa é alta, baixa. E para que serve que tipos de texto, que gêneros textuais eu uso o texto descritivo? Um anúncio, por exemplo, eu quero anunciar minha casa, eu quero anunciar meu celular, eu tenho que descrever. Mas num gênero narrativo, eu posso descrever pessoas dentro de uma novela? Posso, mas não é o formato o formato principal dele. Dentro do formato contar história, eu também tenho um pouquinho do gênero descritivo,
tá? Então não confundam isso não. Se eu pego um texto e é um romance, por exemplo, é um conto, ele vai ser o gênero narrativo. Porém, ele pode ter um trecho dele que seja descritivo. Tá? Então, se falar nesse trecho, esse trecho é descritivo ou é narrativo? Se ele estiver descrevendo somente, é o gênero descritivo. Aí eu tenho o injuntivo, desculpa, que indica o procedimento de realizar algo. Então, eu quero escrever uma receita de bolo. Como que eu faço uma receita de bolo? Como eu jogo determinado jogo? Eu tenho um manual de instrução. Como que eu lido com tal equipamento lá? Eu comprei um liquidificador. Como que eu vou ligar? Como que eu vou limpar esse liquidificador? Então, isso aí são os textos injuntivos, que são os procedimentos para realizar algo. E o texto expositivo, que ele vai expor um assunto, então ele vai informar sobre um assunto. Uma notícia, por exemplo, ela é escrita num formato expositivo, vai narrando, né, a notícia, os acontecimentos, ou se eu quero falar até uma reportagem, eu posso também escrever no gênero expositivo, eu posso só expor e não dar a minha opinião, só expor aquele assunto. E alguns gramáticos aí, eles colocam mais dois outros gêneros, que é o preditivo e o dialogal, né? Que eu poderia também incluir em algum desses outros, mas eles preferem separar, que é o preditivo, é que faz previsão do que vai acontecer no futuro. Então, se eu fizer, por exemplo, a previsão do tempo, ou até um horóscopo, então ele vai prever o que vai acontecer. Então ele tem um certo formato de escrever. Eu vou escrever com coisas do futuro, né, do subjuntivo, né? Então pode acontecer isso. Então ele vai ser o preditivo. E tem o dialogal ou conversacional, que aí é a conversa, né, o diálogo. Então também vai acontecer a mesma coisa que eu falei. Vai ter um diálogo dentro de um texto narrativo? Vai, mas se eu colocar só um diálogo, você pode separar ele também como dialogal, aí o conversacional. Palavra difícil, hein? E então os tipos textuais, eles permeiam os gêneros textuais, ou seja, eles estão eles são a montagem, né, do gênero textual. Se eu tenho um conto, que é uma história curta, eu vou ter o tipo narrativo. O gênero fábula, que vocês conhecem aí, falando com uma história com animais, que é uma moral da história, tem uma moral da história no final, e ele também é um narrativo, ele é contar uma história. O gênero notícia, ele vai expor, então ele é de cunho jornalístico, né? E ele é do tipo expositivo. E o gênero receita, ele é injuntivo, que nem eu falei, e existem outros que entram no tipo injuntivo, mas eu acho que deu para entender. Então, depois vocês podem me fazer perguntas aí sobre isso. A ideia principal é que o gênero textual é qualquer formato, eu tenho intenção de escrever algo, então ele está ligado à intencionalidade. Então, eu quero escrever, eu quero fazer o quê? Eu quero escrever uma notícia, eu quero fazer uma receita, eu quero escrever um livro. Então, qual a minha intenção? O que eu quero passar para o meu leitor? E ele vai ter que ser escrito num formato. Qual é esse formato? É o tipo textual, que são aqueles que a gente viu aí em cima, tá? Aqui você pode ver, eu coloquei um exemplo aqui, uma receita, né? Uma receita deliciosa de brigadeiro. Se vocês fizerem, depois pode mandar para mim, depois do isolamento, claro, né? Eu não quero me contaminar. E eu tenho aí primeiro os ingredientes e o modo de preparo. Então eu tenho o nome da receita, os ingredientes e o modo de preparo. Tá, simples, todo mundo conhece como que faz uma receita. E aí eu tenho também aqui um gênero textual, que é a fábula, que também ele tem o título, aí ele vai contando uma história, a gente sabe que na história tem os animais, e no final ele tem aí, ó, moral da história. Então tem que ter isso daí para ser uma fábula, né? E aí você vai ver vários gêneros textuais aqui, eu separei alguns aqui, ó, que você vai ver aventura. O que é aventura? Será que você consegue determinar esses gêneros textuais aqui
Será que você consegue determinar qual é o tipo textual que cada um desse é escrito? Você pode tentar aí, se você quiser colocar isso para mim depois, ou pelo menos uns 2, 3 aí para mostrar para mim que você conseguiu entender, tá? E tem um aqui, ó, que é a poesia. E eu não falei sobre poesia, né? A poesia e a música, elas são um pouquinho diferentes, porque não vou explicar nessa aula, mas elas não partem do gênero textual exatamente, mas elas vêm da história antiga aí, né? Dos gêneros literários da antiguidade. Então, você vai separar, é claro que todos são gêneros textuais, mas ele é um gênero específico, o gênero literário, e como gênero literário, a gente vai colocar aí como gênero literário lírico. Então, a música a gente pode dizer que não é ele é um gênero textual, mas ele tá na tipologia aí lírica, tá? Porque ele é também um gênero literário, não só um gênero textual. Mas depois a gente pode entrar, se vocês tiverem muita dúvida, a gente pode entrar nesse assunto. Bom, e aí você viu que você montou um gênero textual, só que talvez você não tenha reparado, ele tem 3 coisas importantes para serem montadas. Para eu montar um texto, eu vou precisar, qualquer gênero textual, vou precisar de um tema, da forma composicional e do estilo. O que significa isso? Tema é o assunto. Então, se eu vou escrever uma receita de brigadeiro de Nutella, qual que é o tema? Receita de brigadeiro de Nutella. Vou colocar lá, brigadeiro de Nutella, tá? Se eu quero escrever uma notícia sobre o quê? Um acontecimento aí, sei lá, das chuvas que estão inundando tal lugar. Então, esse é o meu tema. Então, eu vou ter um tema para esse gênero e esse gênero ele vai estar dentro de uma forma composicional, ou seja, a montagem dele tem que ser de acordo com o gênero e com o tipo textual. Então você viu que a receita ela vai ter que ter algumas coisas que são ligadas ao tipo textual, né? E ele está relacionado aí com o quê? Com a intenção da comunicação. Então, aí, ó, eu tenho aqui um exemplo de um tutorial. Tutorial é um gênero textual. Qual é o gênero textual de um tutorial? Ele quer explicar algo, ele quer ensinar algo para alguém. Do mesmo jeito que eu ensino uma receita. Então, no passo a passo. Então, o tutorial ele é um texto do tipo injuntivo, né? Como ele é injuntivo, eu tenho aí, o meu tema vai ser o quê? Do meu tutorial. Eu posso ter o tema, por exemplo, aí, que eu coloquei como um exemplo, como criar uma conta no Zoom Meetings, né? Que vai ser o quê? Vai ser o tutorial para entrar. E a primeira coisa é criar a conta. Então, ele vai dar umas informações aí iniciais. Não vou colocar o tutorial inteiro, mas eu já defini que a forma dele, de um tutorial, é como? Eu tenho que colocar o exemplo ali, ó. Primeiro, em passos, né? Então, o tutorial eu tenho que seguir certos passos. Eu tenho que colocar a palavra de acordo com o entendimento de quem vai ler, né? Então, se ele não entende aquele assunto, você vai ter que explicar para ele poder entrar naquele site, como que ele vai fazer. E aí eu tenho explicando aqui, ó, basicamente aí, ó, isso aqui eu tirei de um site. Não é interesse nosso entrar nisso daí, eu acredito, por enquanto, mas é só para demonstrar como é feito aí esse tutorial, tá? Então, por ele ser no injuntivo, ele tem uma coisa muito importante. Ele vai ser no imperativo, os verbos. Olha lá, ó, acesse, clique, cadastre. Então, essas são marcas textuais, a gente tinha falado isso no começo do ano, marcas textuais. Então, eu posso analisar que tem um modo verbal, um tempo verbal, que vai sempre estar ali. E esse, no caso do injuntivo, ele, né, quando eu vou fazer uma receita, mexa, adicione, então eles estão aí no modo imperativo. E
como eu falei aí do estilo, o estilo ele tá ligado a, se eu tô falando de internet, eu vou usar termos de internet, termos técnicos. Qual é o meu público-alvo? É um jovem, então se eu vou fazer um tutorial de jogos, por exemplo, eu vou usar a mesma gíria, o mesmo jeito que um jovem vai entender aquilo. Então esse é o meu estilo, o jeito que as pessoas vão me entender, as palavras que eu vou usar, que eles vão me entender e que eles estão acostumados com isso. É um termo técnico para quem é técnico, tá? E aí eu tenho um outro exemplo aqui, ó, um anúncio classificado, tá? Que é a venda de um carro. Então, ele é eu vou ter que descrever o meu carro para que alguém possa comprar. Mas o gênero, né, anúncio classificado, ele chama anúncio classificado porque ele dentro de um jornal, eles são classificados, né, pelos objetos. Então, quer vender casas ou carros. Então, qual a classe dele? É de carro, de casa, de empregos. Então, ele é classificado. Então, esse anúncio classificado, ele vai estar lá. Eu quero vender um carro, então ele vai estar lá nos carros, né? E você vai ter a forma. Qual é a forma composicional? Eu tenho que ter um tipo textual descritivo, porque eu preciso usar adjetivos para descrevê-lo, né? Com título, corpo do texto, informação de contato, porque senão como é que a pessoa vai entrar em contato com você? E o estilo, como o anúncio, para ele ficar valor, eu tenho que ser muito breve, bem objetivo, escrever com palavras rápidas, que tem entendimento rápido, né? E o mais importante de tudo é que ele tem que ser persuasivo, ou seja, você tem que fazer a pessoa ter vontade de comprar aquilo que você está vendendo, né? Então a linguagem deve ser simples, porque é um jornal que vai ser veiculado em massa, ou seja, para várias pessoas de várias classes e tipos diferentes. Então, é assim que eu monto o meu anúncio. Aí eu tenho uns exemplos aqui, ó. Você vai ver que tem, ó, Focus, Sedã, 2009, banco de cor. Ele só vai usando adjetivos e substantivos. Impecável. Então, esse impecável é o adjetivo. Quando eu vejo impecável, eu falo, nossa, então esse carro tá muito bom. Então, esse é um adjetivo que vai, além de ser um adjetivo, ele vai ser persuasivo, ele vai me convencer a comprar, tá? Eu também tenho depois lá embaixo, ó, também fala impecável, ótimo estado. Então, são os adjetivos que eu vou usar para convencer a pessoa que está comprando, tá? Então, essa aí é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Eu sou nova nisso, não sei fazer muito bem essas aulas, então, assim, vocês podem me criticar se vocês quiserem, críticas construtivas, eu espero. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar mensagem para mim. Talvez não no grupo, porque eu não consigo ler tudo que passa no grupo, tá? Mas eu agradeço aí a atenção de todos. Um abraço, até semana que vem.